basicamente, assim, grosso modo, a gente tem uma semana para levantar um programa. O rádio é o jornal de quem não sabe ler, a escola de quem não tem escola. A gente tem um rádio, assim, de um modo geral, no modelo americano, digamos, que é tocar música e dar notícia, que é muito triste. Eu percebi que a cultura, pontos de contato entre a cultura popular do Brasil e da América Latina. Eu falei, nossa, mas isso aqui é igual ao do México, isso aqui é exatamente igual no Peru. Olá, eu sou o Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal de entrevista com novidades toda quarta-feira aqui no YouTube. Uma entrevista por semana com uma personalidade nova, um papo leve, informal e, por que não, divertido. E já que você está aí, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. E vem com a gente toda quarta-feira às 19 horas. Vem com a gente! E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui para conversar comigo, para bater um papo sobre trabalho, sobre carreira, sobre as andanças dele por aí, Júlio de Paula, que é diretor de programas da Rádio Cultura FM, é um radioartista e uma pessoa com um trabalho extremamente interessante, baseado nas andanças que ele tem por aí, colhendo sonoridades. Júlio, é um grande prazer recebê-lo aqui. Queria agradecer a sua generosidade e a disponibilidade de estar aqui conversando comigo, batendo esse papo sobre trabalho, sobre carreira, sobre sonoridades. Prazer é meu, agradeço o convite e espero estar à altura dessa conversa. Ah, aqui a gente só tem gente alta, todo mundo está à altura, fica tranquilo. Eu geralmente começo o programa pedindo para o convidado contar um pouco de quem é essa pessoa que está aqui. Antes da gente enveredar, já falando em veredas, né? Antes de enveredar pelo processo de trabalho, quem é Júlio de Paula, qual é a origem, de onde vem, quais são as aprontações por aí afora? Bom, eu sou do Vale do Paraíba, uma cidadezinha, uma das cidades mortas do Vale do Paraíba, Santa Branca. Vivi lá até final da adolescência, aí eu fui para comunicação, fui estudar rádio e TV na época, no comecinho dos anos 90. Em seguida, eu vim para São Paulo e vim para o rádio, já imediatamente, assim, como meu projeto de final de curso da graduação, eu planejei lá uma série de rádio que, no final, essa série acabou norteando meu trabalho até hoje, porque essa série, ela recriava a viagem de dois naturalistas alemães que tiveram aqui no século XIX, Spix e Martius. Então essa série, a gente recriou essa viagem a partir dos diários deles, em 13 programas de rádio, onde, muito além da botânica e da zoologia, eles anotaram comportamento, tradições populares, a música dos indígenas, evidentemente a partir do olhar europeu, mas para realizar essa série, na época eu tinha, sei lá, 21 anos, era bem novo e sem nenhuma experiência, mas eu comecei a ter que pesquisar que música se fazia aqui, qual era a sonoridade da paisagem naquele momento e como é que eu vou recriar isso, né? Numa espécie de uma ficção, mas também tinha um pé na documentação, porque eu estava recriando ali um documento escrito, né? E, bom, digamos que isso meio que norteou meu trabalho, né? Me aprofundei ao longo do tempo na pesquisa, na vivência da cultura popular. E essa série que você mencionou, como chamava? Spix e Martius, A Terceira Viagem. A Terceira Viagem. E isso foi em 1994, olha, tem muito tempo, né? 30 anos. A partir de então, eu me dediquei cada vez mais ao rádio cultural, digamos assim, projetos específicos, como documentarista, né, documentarista sonoro, que também isso é uma experiência importante que eu carrego muito no meu trabalho hoje. Em paralelo a isso, mais recentemente, eu tenho colocado um pouco dessa experiência no rádio
mais próximo das artes visuais, né? Uma espécie de rádio expandido. E você ganhou um epíteto aí do professor Joaci Furtado, de, como é que é mesmo? Colecionador de sons. Colecionador de sons. Bom, Joaci é um amigo querido de muitos anos, dessa época, de 30 anos exatamente, porque eu conheci o Joaci, que é o historiador, né, originalmente, nessa época do projeto Spix e Márcios. O Joaci me acompanha, assim, desde então, mais próximo, menos próximo, mas a gente é sempre muito amigo. Você, dentro desse contexto do teu trabalho na Rádio Cultura, conta um pouco o que você faz por lá, quais são as tuas peripécias pela cultura. Olha, na cultura eu tenho um trabalho do dia a dia. É muito difícil falar em rádio cultural no Brasil, porque as nossas equipes são pequenas, os tempos do rádio são cruéis, os tempos de realização são cruéis, né? A gente tem pouquíssimo, basicamente, assim, grosso modo, a gente tem uma semana para levantar um programa. E, no caso, são vários programas por semana, né, atualmente. Mas a gente resiste e tenta fazer o melhor possível nesse contexto. Eu digo que o contexto brasileiro do rádio cultural é diferente, porque a experiência da Europa, por exemplo, eles têm umas equipes gigantes, têm estúdios disponíveis, né? Embora lá também, atualmente, o rádio esteja o rádio público esteja numa certa crise, como eles dizem, né? De muita redução de verbas, mesmo assim não se compara com o trabalho que a gente tem no Brasil, né? No sentido de que somos, sem falsa modéstia, meio um trabalho de Hércules aqui, porque é muita coisa para pouca gente, né? Isso vale tanto para a Rádio Cultura como para a Rádio MEC no Rio de Janeiro, ou para outras emissoras aí nas universidades, né? Que tem um trabalho... Rádio USP, né? Rádio Deve estar dentro desse USP, mesmo contexto. Exatamente. Rádio Senado. Tem várias emissoras que, enfim, tentam fazer o melhor possível dentro do que dá para fazer. Bom, mas o que eu queria mesmo era que você conseguisse me fazer um apanhado das tuas produções, porque é muita coisa e eu confesso que lendo o teu material, eu fiquei por onde eu começo, por onde eu vou. Então eu queria que você pontuasse aí aspectos do teu trabalho, projetos que você realizou, por exemplo, como é o caso do Veredas, e outros que você acha que são importantes de destacar aqui nesse nosso papo. Tá certo, vou tentar. O Veredas, como você mencionou, é uma série que ficou muito tempo no ar, assim, 10 anos aproximadamente, e onde, nesse contexto que eu tô te falando, de você ter que levantar um programa por semana, eu tentei fazer uma espécie de mapeamento da cultura popular brasileira, a partir das gravações disponíveis, né, muitas vezes. Então, foi um trabalho de muitos anos de levantando uma discografia num período... a série começou em 2001, no comecinho de 2001, numa época que não se tinha muito CD de cultura popular, né? Cortador de cana, nascido em Condado, Bill Rock praticou todo tipo de trabalho pesado ao tempo em que fazia seus sambas. A labuta diária faz contraponto à sua voz delicada. Começou na música ainda criança. Ensinou, colaborou e dividiu o trabalho e amizade com Ciba, Caçapa, Alessandra Leão, Renata Rosa e tantos outros nomes da cena pernambucana dos anos 90. Um material então, um material muito limitado. As comunidades não tinham acesso a gravadores, né? Como eu estou um pouco fora desse contexto hoje, mas hoje é bem diferente, né? Tem muita gente gravando, registrando. Então, com o Veredas, era uma ideia de fazer uma imersão nesse universo por meio dos recursos do rádio, né? Então, uma coisa que me incomodava muito era tratar a cultura popular de um jeito diferente, a música tradicional, incluindo aí até a música indígena. Eu achava que era sempre visto, esse repertório era visto assim
de um modo diferente, né? As pessoas, e realmente as pessoas, a gente não tem vivência suficiente para estar lá dentro, né? Mas o que eu tentava nessa série era me colocar naquela comunidade e tentar falar de dentro para fora, digamos assim. E quando possível, dando voz a essas pessoas. Então, ao longo do tempo dessa série, eu tive a oportunidade de viajar, assim, algumas vezes pontuais e cruciais, eu diria, né, que me deram uma abertura. Eu tive a oportunidade de entrevistar alguns mestres, até de entrevistar algumas lideranças indígenas. Ajudavam a contextualizar e me dava voz, eu queria dar voz essas pessoas. E muitas vezes isso não era possível, mas mesmo com uma gravação de disco ou uma gravação caseira que eu conhecia, eu tentava, por meio de uma recriação da paisagem, né, me colocar naquele contexto. Pelo jeito que eu tô vendo, aquela morena é queimar. Pelo jeito que eu tô vendo, aquela morena é queimar. Enfim, tive uma resposta muito bacana dessa série durante muito tempo, das mais diversas fontes, né? Então eu tenho assim um exemplo muito bacana, que assim, é inacreditável para mim, que é um ouvinte, um professor de estética do departamento de filosofia da USP, era meu ouvinte, e do outro lado, uma moça que trabalhava numa barraquinha de cachorro-quente. Que espetáculo, né? Né? Que uma Dois vez polos. Dois polos. Uma vez eu passei assim num lugar, numa balada, sei lá, e ela estava ouvindo o meu programa. Eu tipo, não acreditei. E ela não acreditou que era o meu você programa. era aquela voz. Exatamente. Foi assim, incrível. Mas enfim, o Veredas durou uma década, digamos assim, na medida do possível. Tudo que eu fiz na Rádio Cultura, ao longo desses muitos anos, nunca foi assim um projeto único para tudo para fazer isso, né? Essa é a diferença da produção do rádio no Brasil para outros países, que lá eles têm uma possibilidade de imersão total em projetos, né? Para tudo para fazer aquilo. Aqui faz tudo ao mesmo tempo. Aqui tudo ao mesmo tempo. Senão né? não dá conta. Bom, mas aí você falou que Veredas ficou uns 10 anos no ar. Foi logo depois de Veredas que veio aquela rádio performance lá, o Edgar? Deixa eu pensar. 2012? 2012, na Bienal de 2012, a gente teve aqui em São Paulo, como um trabalho da Bienal, um trabalho muito sério, muito bacana, de dois artistas de rádio, a Sara e o Knut, né? Uma inglesa, um alemão, que eles têm base na Alemanha, e eles criam estações de rádio temporárias ao longo do mundo, nesses contextos de arte contemporânea. Aí a Sara e o Knut, eles vieram para cá com a Mobile Radio, que é o projeto deles, e em cada lugar que eles chegam, eles trabalham em colaboração com as pessoas do lugar. No caso, alguém, que eu não me lembro agora quem exatamente, falou de mim para os curadores da Bienal, eles me procuraram antes para a gente tentar fazer uma parceria de algum modo, né? E no caso do Edgar, a Bienal abria sempre abre no 7 de setembro, mas aquele ano coincidiu com os 90 anos do primeiro teste de rádio no Brasil. E aí eu fiz um mergulho profundo ali nesse contexto, e a gente fez o que eu chamei de rádio performance, justamente na abertura da rádio, na abertura da Bienal, ali em colaboração com eles. Depois vieram outros projetos também ao longo dos 3 meses da Bienal, né? Mas o Edgar foi legal, porque eu conhecia ali, já tinha feito um documentário antes, mas eu quis ali iluminar a figura do Edgar Roquette Pinto, que é considerado o pai do rádio, né, no Brasil, mas ele é uma figura humanista, acima de tudo. Ele é uma pessoa interessada na tecnologia, né? Mas o rádio especificamente, ele viu o rádio como possibilidade de cultura e como possibilidade de escola para as pessoas, né? Ele vislumbrou naquele momento o rádio educativo, né? E fomentou isso
através de um grupo de professores no Rio de Janeiro, e a rádio que ele criou na época, foi um pouco depois, né, desse 7 de setembro de 22, mas um pouco depois ele criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que hoje é a Rádio MEC, que está no ar até hoje. Você sabe que quando eu era criança, você falando disso me vem uma memória muito interessante, que quando eu era criança e adolescente, a gente tinha em casa o hábito de ouvir rádio quase que o dia inteiro, porque não tinha outra, naquela época ainda não tinha essa coisa da televisão, não tinha chegado ainda, lá em casa a gente não tinha televisão porque não tinha dinheiro para comprar, que era uma coisa muito cara, era preto e branco. Então o rádio era a diversão da casa, mas ao mesmo tempo era um mecanismo de informação. E aí você falando isso, eu me lembro que assim, eu aprendia, eu me educava através do rádio. Por exemplo, meu gosto pela música, pelos grandes nomes da música brasileira, como o caso do Orlando Silva, Dalva de Oliveira e Companhia Limitada, vieram dessa influência da minha mãe, que ouvia rádio e ouvia essas grandes vozes, e eu comecei a ficar curioso daqui. O que é isso? O que é esse povo que tem essa voz, que consegue cantar desse jeito? O que significa isso? Sem falar que a rádio também transmitia os programas educativos, então tinha aula de não sei o quê, aula de não sei o quê, para as pessoas que não conseguiam frequentar a escola, faziam, não me lembro exatamente como era o nome, mas tinha um nomezinho lá, que era o rádio educativo, alguma coisa do tipo, que tinha aulas para a população. Então, eu diria que isso que você está me relatando está profundamente ligado com o Roquete Pinto, porque ele tinha essa consciência desse papel, ele falava assim, o rádio é o jornal de quem não sabe ler, a escola de quem não tem escola. E ele, desde o início, tinha aulas, leitura de poesia, coisas, enfim, o rádio estava sendo inventado, né? Podemos falar um pouco sobre isso também, sobre essa estética do rádio, de onde vem, né? Mas eu diria que a gente teve a sorte de ter essa figura aqui no Brasil, e ele esteve à frente da rádio até o momento em que o rádio comercial chegou. Quando ele viu que a publicidade ia comandar a coisa, ele entregou a rádio. Eu imagino que ele tenha percebido que isso iria mudar o rumo das coisas, né? Então, ia chegar onde chegou, né? Chegar onde chegou, né? Que a gente tem um rádio, rádio, né? A gente tem um rádio, assim, de um modo geral, num modelo americano, digamos, que é tocar música e dar notícia. Né? Esse é o grosso do rádio, né? Hoje. Não vejo de outra maneira, né? Que é muito triste, porque o rádio tem assim mil outras possibilidades, né? Enfim, mas essa figura dele é bem importante, foi muito legal ter trabalhado com. Mas vamos voltar agora um pouco para as suas andanças, e aí eu me lembrei aqui de uma performance, de um trabalho que você desenvolveu o El Sur es el Norte. El Sur es el Norte, sim. Então, o vento se converte em tempo novo. El sur es el norte. El sur es el norte. El sur es el norte. Es el norte. O Sul é o Norte foi uma peça aí bem mais recente, digamos que de uma fase essa peça é bem legal você ter mencionado, que para mim é um ponto de mudança no meu trabalho, né? O Sul é o Norte é meio que uma extensão do projeto Veredas, digamos. É um marco, né? Nesse pós-Veredas, digamos assim. Enquanto eu estava pesquisando pelo Brasil, né? Viajando quando possível, tal, para o Veredas, eu percebi que a cultura, pontos de contato entre a cultura popular do Brasil e da América Latina. Eu falei, nossa, mas isso aqui é igual ao do México. Isso aqui é exatamente igual no Peru, né? E isso começou a me chamar a atenção e eu tinha, assim, uma ideia de expansão desse projeto. Não sabia exatamente como, mas, enfim, numa das viradas artísticas da rádio, de mudanças, acabou o programa Veredas. Então, quando terminou o projeto Veredas, né, eu falei, bom, agora é o momento de expandir essa pesquisa e tentei sempre que possível, nas minhas férias, fazer viagens pontualmente pela América Latina, né? Foi uma escolha, assim,
né? Porque sempre que a gente vai tirar férias, a gente pensa em lugares, sei lá, a gente tem uma mania com a Europa, com conhecer outros, né? E eu falei, não, vou viajar aqui, né? Entender o que se passa nesse território que está separado por uma muralha invisível, digamos assim, né? O Brasil, ele é voltado para o Atlântico, né? Ele é voltado para... As referências são da Europa, né? A gente nunca olha para o outro lado do continente, né? E eu me interessei por isso, então comecei a procurar algumas festas. Isso, assim, muito pontualmente. No deserto do Atacama, no interior do México. Foram 2 festas muito importantes para mim, assim, de vivenciar o que eu já tinha experienciado por aqui, né? Também comecei a gravar nesses lugares, digamos que fazer um pequeno banco de sons latino-americanos, né? De paisagens sonoras latino-americanas, que foram me dando subsídio para trabalhar. Tudo isso para dizer que esse projeto, O Sul é o Norte, é uma peça radiofônica que foi encomendada por uma rádio de arte, né, da Áustria, de Viena. Na Rádio Estatal de Viena, eles têm um projeto há muitos anos, desde os anos 80, que chama Radio Kunst, que é uma série semanal de documentação de radioarte do mundo, digamos. E num dos projetos deles, com curadoria da Lilian Zaremba, do Rio de Janeiro, que é uma artista, radioartista também. A Lilian foi curadora desse projeto e ela me chamou para criar uma peça, assim, de um jeito muito aberto. Justamente eu estava viajando nesse momento pelo Parque Nacional da Bolívia. Foi uma viagem muito importante para mim, porque eu tive, digamos que eu parei de gravar um pouco em cidades, que eu tinha uma questão com os sons das cidades. Me interessei pelo mundo natural ali, né? Foi um mergulho muito grande. Então veio essa encomenda, eu comecei a pensar ali já naquele momento. Essa peça também tinha um desafio de ser um projeto que, além do rádio, ela seria transmitida também num canal de internet. Então o desafio da curadoria era criar também uma camada visual para a peça. Então eu aproveitei de vários materiais de viagem, gravações de celular, enfim, entre outras coisas. E esse é o Sul é o Norte. E depois disso você teve, mas não sei se eu estou enganado, mas não sei se com esse mesmo trabalho, o Sul é o Norte, você teve uma participação na Galeria Milan, com a instalação Somos Pachá. Tem alguma a ver com... Olha, tudo tem a ver, tem a ver porque a partir desse momento eu meio que assumi uma pesquisa no universo andino, tive uma identificação muito grande ali. Tem Sul é o Norte, Somos Pachá, Somos Pátia, o Mar para... Somos Pátia. O Mar para a Bolívia. O Mar para a Bolívia, tem uma outra que é o Desnorte, que é uma ação que está meio ligado. O Sul é o Norte, né, onde o Sul é o Norte tem a ver com viagens por um lugar que é o continente latino-americano sem fronteiras, digamos, né? A partir dali eu estava fazendo uma tentativa de entender isso tudo como um único lugar. Então não interessa se eu estou no Brasil, se eu estou na Bolívia, se eu estou no México, é um mesmo lugar. Tentando fazer conexões com esses lugares e tal. O Somos Pátia, que você mencionou, é um trabalho que eu gosto muito, um trabalho profundo para mim. Pátia é tempo, espaço, né? Então, todo mundo conhece Pachamama. Fuerza, energía, cariño, hambre, ciclo, vital, ancestral, natural, sobrenatural. Né? A Pachamama, a Mãe Terra, digamos que é um pouco uma redução do conceito de Pacha, que, enfim, como mais um mecanismo da ação colonial, né? Um dos mecanismos da ação colonial é o colonizador esvaziar os contextos e os conceitos das palavras, né? Então, Pacha é tempo e espaço. Então, o que eu faço aqui nesse presente tem a ver com o que fizeram antes de mim, e o que eu faço aqui
vai deixar também um lastro para as pessoas que vierem vem depois, né? Certo. Isso é Pátia. E essa instalação que eu apresentei numa coletiva chamada O Círculo, né? Éramos 4 artistas sonoros, também por um convite da Lilian Zaremba, apresentamos lá na Milan. Esse trabalho nasceu de vivências junto a alguns xamãs na Bolívia e principalmente no norte da Argentina. A gente pensa muito na Argentina como Buenos Aires ou mais o sul, até Mendoza, e esquece que o norte da Argentina você tem uma vivência andina, uma vivência da terra ali muito, muito forte, né? Então, digamos que esse trabalho foi inspirado numa experiência em Jujuy, onde no solstício de inverno, à noite, os xamãs abriram a boca da terra, né? Eles abriram um buraco, que é a boca, né? Esse buraco é reaberto. Essa boca é reaberta a cada ano, nessa mesma data, para compartilhar com a terra o alimento e também a festa, a celebração. Então eles dão comida para a terra. Enfim, isso para mim ter vivenciado isso foi muito forte, né? Foi uma imagem muito forte. Depois eu sonhei com esse trabalho e nasceu o Somos Pátia, né? Que são 3 círculos, onde justamente de alimentos, o outro de folhas de coca e um terceiro que representa a festa. Uma coisa que me chamou a atenção e de novo me remeteu para a memória infantil, da juventude, é que assim, quando a gente era criança, quando era adolescente, tinha aquela conversa entre os pares, de toda vez que a gente ia fazer alguma coisa, dever de escola, trabalho de escola, que alguém não sabia alguma coisa, alguém dizia assim: procura no Pai dos Burros. E o Pai dos Burros era o dicionário. Não sei se você sabe dessa... Exatamente. O Pai do Burro era o dicionário. Então era muito engraçado, porque assim, não sei o que tal, assim, não sei o que, procura no Pai dos Burros. Era para ir procurar no dicionário. Aí quando eu vi essa sua instalação, Pai dos Burros, eu fiquei curioso de saber qual é o contexto dessa instalação. O Pai dos Burros é um projeto da Teresa Berlink, artista visual, é uma ideia original dela, justamente vem aí do dicionário, né? E a Teresa ganhou um dicionário do folclore brasileiro, do Câmara Cascudo, uma edição do dicionário, herdou do pai dela. A Teresa tem um trabalho muito grande com livros, de desenhar sobre as folhas do livro. E quando ela abriu o dicionário, ela viu que aquilo pedia uma coisa maior. E a Teresa conhecia meu trabalho, principalmente essa minha pesquisa com cultura popular, e me chamou para desenvolver com ela o Pai dos Burros. Depois, a gente trabalhou ao longo de 2 anos, mais ou menos. Fizemos uma residência artística juntos, no Pivô. Foi uma vivência bacana, assim. E o resultado é uma instalação enorme, com 400 desenhos e uma peça sonora de 30 minutos, mais ou menos, onde a gente aborda o dicionário. Digamos que a pessoa que entra nessa instalação é como se ela estivesse entrando no dicionário do folclore do Câmara Cascudo, né? Então, a minha parte, né, digamos, a peça sonora, ela nasceu de uma escolha de verbetes. Eu tinha muita intimidade com esse dicionário, um dicionário que eu usei muito ao longo da minha pesquisa. Eu tinha alguns verbetes afetivos para mim, assim, e alguns que eu realmente, enfim, gostaria de trabalhar, né? Então escolhi algumas palavras para desenvolver cada verbete. Então essa foi uma primeira fase. A segunda fase, que é a instalação propriamente, foi juntar todos esses verbetes desenvolvidos numa única peça sonora nesse espaço da instalação. Então são 14 caixas acústicas que estão com essas sonoridades ao lado dos desenhos, pairando no ar, né? Então é um trabalho bacana. É difícil um pouco de mostrar esse trabalho assim, sem exatamente você estar sem lá, o concreto, né? Sem o concreto. Sem estar lá dentro. Mas é muito legal. E esse trabalho hoje pertence ao acervo da Pinacoteca do Estado. Espero que eles mostrem em breve. Em breve. Fiquei curioso e gostaria muito de ver, porque comentando assim, a gente tem uma
uma ideia, mas a experiência de estar lá dentro, experienciar, deve ser muito mais rica e muito mais interessante. Os verbetes, eles podem ser, depois a gente pode pôr o link, né? Dá para ouvir individualmente num SoundCloud, né, Tá. do Pai dos Burros. Isso. Acho que a produção aí tem esses links, a gente vai colocar aqui embaixo no vídeo para as pessoas terem essa experiência. Eu tinha uma pergunta assim, para complementar isso. Essas peças sonoras, elas foram recolhidas, como no caso das veredas, ou foram compostas dos verbetes? Dos verbetes, então, os verbetes, eu fiz muitas entrevistas com pessoas comuns, não especialistas, eventualmente alguns especialistas, mas é um conjunto de entrevistas, paisagens sonoras e muitas apropriações da rede. Esse trabalho ele nasce ligado com a internet, né? No caso da Tereza, que aliás vocês poderiam chamar a Tereza aqui para falar sobre o trabalho dela, que é muito incrível. No caso dos desenhos, a Tereza pegava lá as duas entradas do dicionário, por exemplo, cangaço, que é uma entrada, e ela colocava no Google Imagens. O que saía, ela desenhava. Então, o acaso tem muito a ver. E eu usei a mesma operação para algumas partes do som, né? Mas, em geral, eu gravei algumas coisas, né? Sei lá, Bendito, por exemplo, foi um Bendito que eu gravei no Juazeiro, né? Na minha terra, eu nasci. Na sua terra, que eu fui uma vez lá para ver o Reisado, e lá incrível essa experiência, né? E lá no Padre Cícero gravei um Bendito, então esse Bendito está lá, sei lá, Sarabaquê é um outro verbete que eu fui gravar, que é a Dança de Santa Cruz, que acontece aqui ainda. Então tem alguns que eu gravei, mas muitos também de gravações históricas que estão disponíveis na internet, né? Bacana. Júlio, mais alguma coisa que eu tenha deixado de abordar que você acha interessante de falar do teu trabalho, de contar pra gente? Eu tentei ser o mais abrangente possível, mas é capaz que eu tenha deixado escapar alguma coisa aí de importante. Talvez uma coisa interessante para fechar seja uma pesquisa em uma série de ações e projetos que nasceram a partir, que chama Epifanias, a partir dessas viagens. Durante muito tempo eu dava aula e só podia tirar férias nas férias escolares. Então eu tirei férias por alguns anos, sempre em janeiro. Não por acaso, mas muito em função também de eu pegar justamente o 6 de janeiro, né, a Epifania, a Festa de Reis, que acontece ao longo do Brasil e da América Latina, né? Então, essa pesquisa de campo acabou gerando um projeto chamado Epifanias, que é uma série onde tem uma peça, por exemplo, eu gravei justamente lá, que chama Desafio dos Diabos, gravei no Juazeiro, o encontro dos reisados no bairro João Cabral. E faz muito tempo. Enfim, e aí lá eles se desafiavam na música, então é uma peça sonora. Tem uma ação que foi devolver uma música, né, uma Tais de Incêndios, que é um villancico de Natal, o único que se tem notícia no Brasil que sobreviveu, né, que era um tipo de música e dança muito popular pela América Latina inteira, incluindo o Brasil, claro, e que a partir do século XVIII teve uma proibição de se cantar e dançar na igreja, né, aqui no Brasil, tem a ver com pombal, etc. E esse tipo de manifestação desapareceu, né? Ao menos como ela era, né? Isso com certeza virou outra coisa, se transformou em outra coisa. Mas o Paulo Castanha, que é um musicólogo, ele trabalhou com uma partitura que foi descoberta dentro de um livro na Ordem Terceira do Carmo de Mogi das Cruzes. Como recheio da capa do livro, esqueceram lá, usaram lá várias partituras velhas, né, do século XVIII, provavelmente. O Paulo restaurou esse conjunto de partituras, especialmente esse villancico. Ele foi executado, foi gravado, inclusive por grupos fora da Europa, né, de música antiga, fora do Brasil, grupos da Europa de música antiga. Mas essa cantiga nunca chegou de volta à sua origem.
Então, uma das ações dessa série Epifania foi recriar essa música e devolver na igreja, na Ordem Terceira do Carmo, lá em Mogi. Então, trabalhei em colaboração com músicos e com uma performer, bailarina, a Luana Gimenez, que recriou a dança em frente ao presépio. Então, a gente foi lá, convenceu a Irmandade de dançar na igreja, de montar o presépio que eles não montavam mais. De acordo com a tradição, fechamos um ciclo e hoje é dia de desmontar o presépio. Eu sou Júlio de Paula, radioartista, trabalho prioritariamente com som e estou aqui na varanda para falar um pouco sobre a minha pesquisa. Epifania, Epifanias. Os solstícios são momentos para pedir, agradecer, congregar e, sobretudo, se entender como parte de um todo. Enfim, esse projeto é bem bacana, também vale ver um trechinho. Isso tem um vídeo, né, que documenta essa devolução dessa música. Bora botar o link aí para o pessoal dar uma olhada e conhecer um pouco desse projeto. Falaria um pouquinho do que você chama de uma paisagem sonora? Então, a paisagem sonora é todo o ambiente sonoro no nosso entorno. É um conceito formulado pelo compositor, educador canadense Murray Schafer nos anos 70 e que até hoje assim, é muito fundamental para a gente pensar no nosso entorno. A partir dessa ideia de paisagem sonora, você pode pensar em ecologia sonora, ecologia acústica, né? Como que o som impacta na nossa vida, né? E você pode pensar também a partir do ponto de vista artístico, né? O que eu posso fazer com os sons, com a música natural que está no nosso entorno, né? Não sei se eu fui claro, também a gente pode falar muito, né? A paisagem sonora, digamos assim, muito rapidamente, a gente pode dividi-la em 3 frentes, né? Que é a paisagem sonora natural, que são os sons da natureza, a paisagem sonora antrópica, que tem a ver, que é o que me agrada muito, que é a paisagem sonora em torno do nosso dia a dia, né? Da nossa casa, em torno das festas, das comunidades, e a paisagem sonora industrial, que tem a ver mais com a cidade grande, com as máquinas, com os ruídos, com o carro, com o avião, etc. Enfim, tudo isso sempre impactando diretamente na gente. Bacana. Júlio, foi um prazer imenso conversar contigo. A gente podia ficar aqui muitas horas falando das tuas andanças sonoras. Eu queria agradecer muito a tua generosidade e a disponibilidade de estar aqui comigo para a gente bater esse papo. E só tenho a agradecer. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. É sempre bacana poder falar do rádio, falar do trabalho. Só para encerrar, assim, né? O trabalho sonoro, e o trabalho do rádio, ele é muito efêmero, porque transmitiu e acabou. Foi, né? Eventualmente você tem um registro e tal, mas é um trabalho que se vai. Então, quando a gente pode falar dele, é muito legal. Bacana. Muito obrigado. E essa foi mais uma entrevista do seu canal Entre Meios, com novidades toda semana, toda quarta-feira, às 19 horas. E já que você está aí, eu quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. Vem com a gente toda quarta-feira às 19 horas. Vem com a gente!